Precificação. Primeira coisa pra gente começar a desmistificar a precificação é entender as suas despesas e os seus custos. E aí eu coloquei o que é custo, o que é despesa, porque as duas coisas são diferentes. Aí eu acho que não vai dar pra vocês lerem, mas eu vou falar pra vocês o que tá escrito aí. Custo custo, tá certo. A louca, né? Custo é o que você gasta só se tiver cliente. Então, por exemplo, pendrive que você manda para cliente, álbum que você faz para cliente, tudo que envolve a cliente, tudo que envolve quando tem cliente é custo. Despesa é tudo aquilo que você tem, que você paga, independente de ter cliente ou não. Então, se esse mês você teve aí 2 clientes, você teve 0 clientes, despesa é o que você vai continuar tendo e é o que você vai continuar pagando. Tem essas pessoas junto com você ou não. Tem essas pessoas para te dar lucro, né? Para pagar ou não. Então, o que é despesa? Energia, água, aluguel, se você tem um espaço, internet. Então, tudo o que é fixo e que, independentemente de você ter cliente ou não, você tem que pagar. Beleza? Vocês conseguiram entender isso? Então, o que eu indico para vocês? Uma dica aí para vocês conseguirem ver tudo o que vocês precisam entender de custo e despesa. Pega um papel, escreve lá, custos. Do outro lado, escreve despesas. E aí, descreve e coloca na ponta do lápis, na ponta da caneta, tudo aquilo que você tem de custo e despesa durante um mês. Eu indico você começar pelas despesas, né, que são fixas. Então, tendo cliente ou não, isso tudo você vai ter que pagar. Então, comece aí pelas suas despesas. Discrimina tudo. Internet, água, gás, dependendo do lugar aí que você trabalha, né? Site de armazenamento, isso é despesa também, porque se você não tem cliente esse mês, o seu site de armazenamento, o seu site de seleção de fotos, você continua pagando. Então isso tudo é despesa. E os custos, né, realmente tudo aquilo que a gente tem quando tem cliente. Por que é importante a gente entender essas despesas e os custos? Pra gente parar de pagar para trabalhar. Acontece muito, eu acho que a maioria das pessoas, na verdade, tá começando, ou até mais na frente mesmo, começa a se perguntar, quanto que eu tenho que cobrar? E essa pergunta é assim, é um eco no vazio do universo, que é muito difícil de ser respondida assim de uma hora para outra. Então a gente começando a entender essas coisas, entender tudo que leva, tudo que precisa antes, tudo que precisa para um ensaio acontecer, para um mês acontecer, a gente vai entender o nosso preço. Não adianta, preço não é achismo, preço não é chute, preço não é invenção da sua cabeça e nem é copiar o preço do coleguinha. Porque não adianta, se ele tem custos e despesas mais baratas que você, não adianta você copiar o preço dele ou você se basear só no preço dele e ir de cara com isso, porque você vai ver que você não vai conseguir pagar suas contas se ele tem os custos e as despesas mais baratas. Vocês conseguem entender isso? Então, não é simplesmente, eu acho que eu vou cobrar tanto. Ou a fulana, minha concorrente, cobra tanto, então eu vou pegar uma média aqui e vou cobrar isso. Fazendo isso, a gente tá dando um tiro no escuro, porque não faz sentido nenhum. Vai que ela, vai que o marido dela deu um estúdio pra ela e ela não paga aluguel. E você paga um aluguel caríssimo. Como que você vai conseguir comparar esses dois preços? Impossível, não tem como. Então você precisa ter consciência disso, ter consciência de tudo o que você gasta e tudo que você precisa
para fazer um ensaio acontecer. Vocês estão acompanhando, gente? E aí, vocês fazem isso? Conta pra mim. Então, pega lá o caderninho de vocês, escreve de um lado, pega uma planilha do Excel, sei lá o que vocês mais gostam de fazer. Eu amo desenhar no papel, escrever no papel. Pra mim, eu consigo entender melhor. Mesmo que eu pegue isso e passe pro Excel depois, eu consigo entender melhor no papel. Então, faz lá de um lado. Custos que eu tenho durante o mês na minha empresa. Despesas que eu tenho durante o mês na minha empresa. E aí, você, sei lá, tem muita gente que vira pra mim e fala assim: ah, Naju, mas eu não tenho custo. Eu tenho... sei lá, eu pago uma gasolina aqui, de vez em quando, aqui e ali. Só que vocês, às vezes, a pessoa não para pra prestar atenção em tudo que tá em volta e em tudo o que é necessário mesmo pra isso acontecer, né? Então, quando você vai ver no final do mês, a conta não tá fechando. E aí você vai ter que parar, vai ter que começar a analisar o que é que tá acontecendo, por que você não tá chegando aí nesse resultado, certo, gente? Então, importantíssimo, não tem como a gente falar em precificação sem entender os nossos custos e as nossas despesas. Eu espero que vocês tenham anotado e tirado o print disso aí, porque é muito importante, muito mesmo. Não tem como falar disso, falar de precificação e inventar um valor ou simplesmente copiar o valor da sua concorrente. Beleza. A partir disso, a gente já começou a entender aí tudo que envolve a nossa empresa de fotografia. Eu acho importante também, e coloquei aqui, importantíssimo, a gente entender a sazonalidade dos nossos clientes, das nossas clientes, da nossa demanda de trabalho. Por que isso? Porque às vezes a gente planeja o ano aí de uma forma só, planeja o ano inteiro de uma mesma forma. E não é assim que acontece. Tem meses que são mais fracos, tem meses que são melhores, tem meses que são muito melhores, tem meses que são muito piores. Então, como que você vai lidar com isso da mesma forma, sendo que em um mês você pode ganhar X e no outro mês você pode ganhar 3X e no outro mês pode ser que você não ganhe nada. Então, além de entender as nossas despesas, além de entender os nossos custos, depois disso, entender a sazonalidade das nossas clientes, da nossa demanda de trabalho. Quais são os meses que eu mais trabalho? Quais são os meses que eu mais tenho procura? Quais são os meses que eu mais tenho que ralar para conseguir cliente? E vocês estão achando que é só iniciante, que é só quem tá aí no começo que sofre com isso? Não é. Isso acontece em todos os tipos de empresa. Porque tem meses que as pessoas se comportam de um jeito e tem meses que as pessoas se comportam de outro. Em janeiro, por exemplo, agora esse ano mudou muito, né? Esse ano foi um ano meio maluco. Mas em janeiro, por exemplo, as pessoas tinham o costume de viajar muito. Então, pra mim, janeiro sempre foi um mês que foi mais baixo. Por quê? Essas pessoas não estavam aqui, ou estavam planejando uma viagem, sei lá, para final de janeiro, e aí a pessoa ficava assim: ah, eu não tenho dinheiro agora, então não vou fazer, sabe? Então, eu entendo essas partes aí do meu ano que eu preciso prestar mais atenção. Entendendo isso, vai ser importante tanto pra gente ter uma reserva, pegar aqueles meses que foram ótimos e guardar um pouco desse dinheiro pra gente conseguir sobreviver nos meses que forem ruins, certo? Quanto pra gente criar e traçar mais estratégias pra gente conseguir mais essas clientes aí pra virem contratar a gente nesses meses que a gente já sabe, que a gente já antecipa que estão ali mais em baixa. Vocês já tinham feito isso? E aí? Bom, então, eu acho que aqui, com essas coisinhas, entender as nossas despesas e os nossos custos, entender a sazonalidade, já dá assim, já abre muito a nossa mente, porque a gente precisa se preparar para colocar em pauta e em prática para passar para as nossas clientes. Aí, beleza, vamos dar prosseguimento.
Coloquei aqui outras coisas que eu acho muito importantes. Por exemplo, como se planejar para trabalhar melhor. Antes de continuar, eu vou responder uma pergunta que apareceu aqui, porque tem a ver demais com o que a gente estava falando lá dos custos. A Gabi perguntou: na Ju, os equipamentos entram nas despesas, certo? Gabi, com certeza, certíssimo. E melhor ou pior ainda, os equipamentos entram e a atualização dos equipamentos também entra. Porque a sua câmera Canon, Nikon, ela não é para sempre. Ai, desculpem. Ela tem uma vida útil. Então, daqui 5 anos, ela vai acabar. Ou ela vai parar de funcionar. Então, você vai precisar ou de uma assistência, né? De uma manutenção. Ou de trocar o seu equipamento, né? Que geralmente é o que a gente faz. Depois de um tempo usando uma câmera, a gente quer trocar e precisa trocar de equipamento. Então, isso também entra na sua precificação, beleza? Show! Ótimo! Então, vamos lá. Como se planejar para trabalhar melhor? A gente já começa nesse planejamento entendendo lá a sazonalidade. Essa palavra é difícil de falar. A sazonalidade e como que vão ser aí os meses do nosso ano, né? A partir disso, coloquei aqui uma coisa que eu acho muito importante, que é a gente fazer esse peso aí, pesar isso e entender o que é melhor, o que cabe melhor aí para nosso estilo de vida. Cobrar barato demais e ter a agenda cheia, lotada e ficar maluca e perder qualidade, ou cobrar um pouco mais caro e trabalhar com mais qualidade. Então, essa é uma questão que eu quero deixar aqui para vocês hoje. Eu sei que tem muita gente que começa aí cobrando muito barato e depois acha muito difícil subir esse valor, esse preço, porque realmente é muito difícil. Se você fica conhecida pela fotógrafa que cobra barato demais, é muito difícil você quebrar essa impressão. Então, para e analisa isso. Segue todo esse ritualzinho, toda essa listinha, e aí para e analisa. Eu tô cobrando barato demais? Eu tô cobrando caro demais? Não, na verdade, eu tô cobrando barato demais. Eu poderia, por exemplo, se hoje eu faço 30 ensaios a R$300, eu poderia fazer 15 ensaios a R$600? E o que é que eu preciso se eu decidir que eu vou fazer menos ensaios por um valor mais justo, por um valor que vai realmente ser mais justo aí pra mim? O que eu faço para conseguir atingir isso? A gente precisa aprender a gerar valor para as nossas clientes e a gerar desejo nelas. Então, só assim que a gente vai conseguir aí realmente colocar esse valor justo e ainda colocar o nosso lucro em cima e colocar o que a gente quiser ganhar a mais em cima. Mas não adianta você fazer tudo isso e você continuar entregando o que você entregava lá no exemplo aqui, que você entregava lá fazendo 30 ensaios a R$300, certo? Se você quer mudar isso, se você enxergou que você precisa disso para trabalhar melhor, para ter mais qualidade de vida, para ter mais tempo, para ter mais qualidade na sua entrega mesmo, você precisa parar e analisar o que você tem entregado, analisar o que você tem feito e o que você pode fazer para gerar mais desejo, para gerar mais valor, para mostrar, né, demonstrar valor, para que essas clientes tenham aí esse valor percebido do seu trabalho. Então, gente, eu gosto, depois de pensar em tudo isso, de me fazer essa pergunta também. De quantos ensaios de X reais, eu vou dar o exemplo aqui do de R$600, né? De quantos ensaios de R$600 eu preciso para pagar as contas? Coloquei todos os meus custos, coloquei tudo que eu preciso para fechar o mês no positivo. Aí, a partir disso,
eu vou ver que eu preciso lá, vou dar outro exemplo, que eu preciso de 5 mil reais pra fechar o meu mês no positivo, tendo pagado tudo e ainda tendo sobrado dinheiro pra guardar pros meses ruins. Eu preciso de 5 mil reais. Então, de quantos ensaios de 600 reais, aquelas professora, né? Dá a cola aí, dá a resposta. De quantos ensaios? Passa o gabarito logo. De 600 reais eu vou precisar pra conseguir esses 5 mil reais aí por mês. Isso, gente, ajuda demais. 10, tá? Isso ajuda demais a gente entender e a gente parar de pagar para trabalhar de uma vez por todas e parar de se descabelar de trabalhar por um valor, um preço muito, muito baixo. Tá certo? A Isabela perguntou: Naju, você faz esse ajuste anualmente? Se eu faço o ajuste anualmente? Isa, sim, porque tudo muda, né, de preço. Então, o aluguel muda, o valor que eu pago no site muda, tudo muda. Pode ser que aumente, pode ser que abaixe, pode ser que a tendência é sempre aumentar, né? Então, anualmente a gente tem que fazer esse reajuste, sim, porque não adianta você, sei lá, evoluir, você, né, ir passando o tempo, as coisas irem aumentando de preço e você continuar na mesma, tá bom? O Fotografios falou: Oiê, Naju, é mais um desabafo. O pior pra mim é que quase sempre, quando mando o meu preço, o cliente chora por desconto e eu não sei dizer não. Fora que fico pensando, será? Se tô muito errada? Então, várias coisas que eu tenho pra te dizer. Primeiro, você tem que melhorar aí esse valor que a cliente tá percebendo em você e que tá percebendo no seu trabalho. Porque você melhorando isso, você gerando desejo, você sendo a única opção dela, tipo assim, ela ficou grávida, eu não sei o que você fotografa, mas eu vou dar um exemplo. Ela ficou grávida e aí ela entende tanto o que você passa, entende tanto a sua mensagem, a sua comunicação é tão boa, você é tão boa em gerar desejo, que ela pensa, não existe outra pessoa senão o Fotografios pra me fotografar. E aí o valor que você der pra ela, ela vai te pagar. Entende? Então, não é nem a questão de se você tá caro ou não. É a questão de você trabalhar o seu valor percebido com essa cliente. Segunda coisa do seu desabafo. Você falou assim: o cliente chora por desconto e eu não sei dizer não. A gente não conseguir falar não pro desconto ou não saber se pode dar desconto ou não é porque a gente não sabe as nossas despesas e a gente não sabe os nossos custos. Porque se a gente souber, a gente vai saber a nossa precificação, a gente vai saber se o nosso preço tá certo pra gente, pro nosso caso. Então a gente vai saber se a gente pode dar esse desconto ou não, até onde a gente pode chegar com esse desconto, certo? Então depois de entender tudo, é bom você deixar uma margem também aí pra se precisar, se for uma cliente especial ou se, sei lá, se for um caso específico que você precisa dar um desconto, você conseguir dar esse desconto sem você entrar no prejuízo, beleza? Tem uma outra coisa que eu quero falar que não tá aqui, que é trabalhar com promoções. Gente, eu não gosto de fazer promoção e eu acho que eu fiz promoção uma vez na vida. Não gosto de fazer promoção. Por quê? Eu já sei o valor que eu tenho, eu já sei o valor que eu quero passar e o valor que eu passo e o valor que eu entrego e agrego na vida das minhas clientes. Então, eu acho que assim, dá pra gente fazer, sei lá, um pacote de mini sessão super ok, super bacana, em que a gente vai, claro, entregar menos coisas, mas de acordo ali com o valor, o preço que a gente tá passando. Então, fazer promoção, pegar o seu preço e num mês ruim, falar, nossa, eu vou dar 50% de desconto. Gente, como? Como que você vai sobreviver?
Como que a sua empresa vai sobreviver de promoção fazendo isso? Não tem como. Então, importantíssimo que eu falei lá no começo, a gente entendendo essa sazonalidade, a gente para de ter que fazer promoção o tempo todo, porque não tá entrando cliente, porque não tá vindo gente, porque não tá tendo procura. A gente entende que a gente precisa melhorar a nossa comunicação, o nosso marketing um pouco antes desses meses. A gente entende que a gente já tem que deixar dinheiro guardado nos outros meses para esse, quando precisar. Beleza? A Sirlene perguntou: eu disponibilizo roupas para gestante nos ensaios. Acha que devo cobrar mais caro por isso? Sirlene, com certeza. Primeiro porque isso é um diferencial. Nem todo mundo disponibiliza roupas para gestantes. Então, você já pode cobrar mais por isso. Você pode cobrar mais por isso. Agora, você deve cobrar mais por isso porque você tem que lavar esses vestidos. Você tem que lavar essas roupas de gestante, então você vai gastar água, você vai gastar tempo. Você tem que levar em consideração que esses vestidos, depois de 15 usos, eles vão estar rasgados ou vão estar surrados de tanto que você lavou, de tanto que você usou. Então você tem que colocar isso na precificação também, porque isso entra. Você vai ter que comprar um vestido novo. Então tudo isso entra, tá bom? Eu sei que é um pouco assustador, gente. Quando eu aprendi isso também, eu fiquei assustadíssima, mas depois a gente acostuma. Essa é a boa notícia. Bom, eu quero falar uma coisa pra vocês. O que é que você falou que é pra eu falar? Eu não entendi. É porque alguém aí perguntou sobre fazer ajustes anuais. Peraí, gente. E é muito interessante realmente fazer isso baseado no mercado. Mas tem também suas metas de vida. Igual você tinha falado, putz, daqui a um tempo eu quero ter meus filhos. Eu não quero ter que trabalhar. Então, para você ter um dinheiro para se sustentar, você precisa, fazer esse ajuste prevendo isso também. Uhum. Bom, gente, eu não sei se vocês ouviram, mas é o seguinte. Além dos reajustes anuais, o povo tá aqui, socorro! Estão desesperados. Além desses reajustes anuais, a gente tem que levar em consideração também a vida que a gente quer levar, o padrão de vida que a gente quer ter, os nossos planos, as nossas metas de vida, os nossos sonhos. Então, o que o meu marido estava falando aqui, que é pertinentíssimo, é o seguinte: daqui 5 anos, eu quero ser mãe, eu quero ter filhos. E eu não quero ter que trabalhar igual eu trabalho hoje, igual uma maluca, quando eu quando eu tiver eles, quando eu tiver meus filhos. Então, hoje, 5 anos antes, eu já posso começar a me preparar para isso. Eu já posso começar a pensar em guardar aí um pouquinho do que sobra, né? Porque eu fiz sobrar, do que sobra desses ensaios, para eu me preparar para isso. E eu só vou conseguir fazer isso tendo essa precificação em mente. Isso estando escrito lá, ó. Daqui 5 anos eu quero tirar 2 anos sabáticos, que seja. Eu quero ficar 2 anos sem trabalhar. Eu quero ficar 1 ano sem trabalhar. Então, eu só vou conseguir fazer isso, vocês só vão conseguir fazer isso se vocês se prepararem, se vocês escreverem na ponta do lápis e colocarem tudo o que é preciso para vocês viverem esse sonho. A Gabi perguntou se essa meta de vida entra nas despesas, então. Gabi, mais ou menos isso. Eu acho que entraria nas despesas sim. Assim como o seu salário entra nas despesas, a sua aposentadoria entra nas despesas, essa meta de vida entraria sim, beleza? Porque é o que eu falei, né? Tendo cliente ou não, o seu salário tem que ser pago, a sua meta de vida tem que ser paga. Tem uma aula no seu curso mesmo, da Mari Florim, que ela explica tudo isso. Tem uma aula no meu curso da Mari, da Florim, que é a empresa que faz o meu acompanhamento financeiro hoje. E ela veio exclusivamente, gravou essa aula pra gente lá no Método Viver de Ensaio, tá? Muito legal. E ela ajuda vocês a fazerem essa precificação
né, ela disponibilizou a planilha lá, a entenderem essas despesas de vocês, a tudo que é necessário a gente pagar aí nessa vida e cobrar também. Ela tem uma aula completa e oferece e ainda dá desconto para as alunas. Olha esse merchan. Ela tem uma aula completa no Método Viver de Ensaio. Ela tem uma promoção especial para as alunas. E tem uma promoção especial para as alunas do curso. Quem é aluna do curso tem um valor especial para contratar ela. O link tá na aula, já. O link tá na aula e o link de espera da próxima turma tá na bio também, gente. Então, o merchan comeu feio aqui, mas é seríssimo. A aula que ela gravou tá muito bacana e a planilha também ajuda demais a gente entender tudo que a gente precisa. A Bruna pediu para eu responder novamente a pergunta que ela teve que sair. Essa live vai ficar gravada lá no IGTV, tá? Aí você assiste lá depois. Deixa eu tirar aqui, porque eu quero responder mais algumas perguntinhas de vocês. Mandem aí. Boa noite, Fotografene, Retratando Artes e Priscila. Pois é, Isa, coisa boa. A aula dela tá demais lá no Método Viver de Ensaio. Gente, se vocês não sabem, o link da próxima turma tá lá na bio. Então se inscreve que vocês vão ficar sabendo que vai rolar a próxima. A última turma desse ano. A última turma desse ano. Segunda e última, né? Faltam 15 dias para acabar o ano. Ou seja, vocês sabiam que na precificação vocês também precisam colocar um investimento em conhecimento? Investimento em cursos? Porque isso é o que vai fazer a gente se reciclar, o que vai fazer a gente melhorar, o que vai fazer a gente aplicar novas estratégias para os nossos negócios e conseguir mais clientes. Então, a gente precisa e tem lá especificado na planilha investimento em conhecimento, cursos, congressos. Ultimamente tá complicado, né? Não tá rolando nem congresso, mas curso online e tudo que envolve conhecimento mesmo. Beleza? Eu quero saber, vocês já tinham parado pra pensar nisso? Ou isso aqui, tudo que eu tô falando é um universo que vocês estão assim, meu Deus, ferrou, o que eu vou fazer agora? Sério, mandem aí que eu quero saber, assim, como é que fala? Eu quero saber mais ou menos como que tá isso aí pra vocês. E mandem mais perguntas, porque eu tô aqui disponível pra responder vocês agora. A Estela falou que só não tinha coragem de mudar o preço por medo. Estela, não tem que ter medo. Você tem que se preparar pra isso, tem que estar muito consciente. E, às vezes, se você tiver com muito medo, vai aumentando aos poucos. Mas sabendo e tendo em consciência, tendo em mente onde você precisa chegar. A Sirlene falou, aqui onde eu moro é complicado, mercado defasado, muitos fotógrafos fazendo ensaio a preço de banana. Mas essa sua frase gerar desejo me abriu os olhos. Exatamente, Sirlene. Não existe mercado saturado. Eu fiz essa postagem hoje, inclusive. Não existe mercado saturado. É você que não tá conseguindo mostrar o seu valor, porque valor é diferente de preço. Você que não tá conseguindo mostrar o seu valor, mostrar por que você pode mudar a vida da sua cliente. Como você não faz só fotos, como você transforma a vida dela. Quando você começar a fazer isso, quando você começar a bater nessa tecla, a mostrar transformação, você vai ver que você não tá nesse nível desses fotógrafos aí da sua cidade fazendo ensaio a preço de banana. Beleza? Pode ficar tranquila, mas tendo isso em mente e colocando isso em prática sempre. A Joyce falou que tem medo de cobrar. É exatamente isso que eu tô falando. O medo de cobrar é primeiro, porque a gente não sabe quanto a gente vale, né? A gente nem entendeu o nosso valor, então como que a gente vai passar? Então, primeiro entender o seu valor, passar isso para as pessoas e entender o seu preço mesmo, né? Quando você tem medo de cobrar, é porque você não sabe quanto você deve, quanto você precisa cobrar. A Larissa falou, colocando todos esses valores que você fala, o valor do ensaio ficaria muito caro. Então, as clientes não vão querer pagar, não? Larissa, é exatamente o que eu tô falando.
Se você colocar tudo isso e descobrir que o que você tem que cobrar é X e você entrega, você tá comunicando com as suas clientes, você tá falando com ela de um jeito que, igual os outros fotógrafos lá do outro exemplo, que tá cobrando a preço de banana, que você tá entregando o que eles entregam, é realmente impossível que elas queiram pagar isso que você tá pedindo. Então você precisa mostrar o seu valor, gerar desejo nessas clientes, mostrar a transformação de vida para elas. Gabi, eu já tenho noção, mas como a maioria dos fotógrafos cobram muito baixo, sempre acaba baixando o preço, mesmo assim as pessoas choram. Gente, seguinte, vocês já pararam para pensar que existe 1 milhão de celulares, um monte de marca de celular, existe celular de R$500, existe Samsung que cobra tanto, Xiaomi que cobra tanto. Mas vocês já viram a fila que forma na porta da Apple quando eles lançam um iPhone novo? Vocês têm noção da loucura que é o iPhone? Um iPhone aqui no Brasil custa R$7.000. Tem gente que não tem reboco na casa e tem um iPhone. Tem gente que não tem transporte e tem um iPhone. Então, para pensar, por que disso? As pessoas, elas vão querer pagar uma coisa quando uma coisa é desejada por elas. Elas vão pagar, elas vão dar um jeito. Elas tenham ou não, elas vão querer aquilo ali. Se você gera desejo tão bem nessa pessoa, a Apple, ela gera um desejo tão grande, ela gera uma transformação. A Apple não vende celulares, ela vende um estilo de vida, ela vende uma coisa muito maior. Então, é nisso que vocês têm que focar, é nisso que vocês têm que prestar atenção. Como eu tô mostrando valor para essas minhas clientes? Se eu faço tudo igual a todo mundo, se eu sou mais do mesmo, realmente ninguém vai querer pagar. Não vai. Mas a partir do momento que você entende isso e que você coloca isso em prática, gente, tudo muda. Tudo muda. Adorei a comparação com celulares. Alivia o pensamento negativo. Exatamente, gente. Exatamente. Você precisa entender seus diferenciais, entender o que você pode fazer de grande na vida dessa cliente. Não é só foto, é transformação de vida. Quando você começar a vender transformação de vida, você vai ver que você vai conseguir fazer isso mudar. A Estela tá falando, hoje em dia as pessoas procuram muito por preço, mesmo você mostrando valor. Vivo isso todo dia e perco cliente por isso. Por isso surge o medo e o desespero. Estela, para tudo que você tá fazendo e presta atenção nisso que eu acabei de falar. Presta atenção em como você tá demonstrando o seu valor, como você tá se comportando aí no seu portfólio, nas suas redes sociais, na sua comunicação, como que você tá passando isso para suas clientes. Com certeza, alguma dessas coisas tá aí com uma falha e você não tá conseguindo passar isso para elas, passar esse desejo que é importantíssimo para elas. Beleza? Meninas, depois deste tapinha na cara que eu dei aqui, vou deixar vocês descansarem, vou deixar vocês pensarem em tudo que eu falei e vamos descansar porque amanhã tem mais live. Eu vou colocar a live disponibilizada lá no IGTV agora e eu quero que vocês vão lá e comentem o insight, o melhor insight que vocês tiveram aqui nessa live. O que vocês acharam de mais legal, o que mais ajudou vocês, beleza? Eu conto com vocês, então vão lá e comentem, vocês vão aprender muito mais e vão me ajudar lá também, tá bom? Um beijinho e boa noite. Que bom, Gabi, que você curtiu a live, eu também adorei. Beijo!